Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo, nós iremos discutir um pouco sobre formas de se navegar em grafos, tudo bem? Então, quando eu estou em um vértice e eu vou, basicamente, percorrer aí uma trajetória para atingir um outro vértice do meu grafo, tudo bem? Então, existem basicamente três formas de se fazer essa navegação, de se construir essa trajetória. A primeira é o passeio. O que é o passeio? O passeio é a coisa mais genérica possível. Não há restrição alguma quanto a vértices e arestas. Então, veja, se eu sair aqui de V1, pegar a aresta E1 e ir para V2, voltar pela aresta E1 para V1, voltar de novo para pela aresta E1 para V2, então eu fiz o quê? Fiz isso. Um, dois, três. Eu tenho um passeio, eu posso chamar isso de passeio, porque praticamente ó, eu estou repetindo um monte de vezes os vértices e a aresta também, tá certo? Então, em um passeio, não há restrição alguma, pessoal. Posso ir e voltar pelo mesmo, pela mesma aresta, passar pelo vértice, tudo bem? Agora, a gente tem a trilha. O que vem a ser uma trilha, pessoal? Uma trilha é um passeio em que não há repetição de arestas. Tudo bem? Então, veja, por exemplo, aqui, ó, uma trilha. Eu estou em V1, E1, V2, E3, V3, E4, V2. Eu já tinha passado por V2 uma vez e acabei passando novamente aqui, ó. Só que não tem problema. Eu não repeti nenhuma aresta. As arestas que eu percorri foi a E1, a E2 e a E4, a E3 e a E4. Então, isso é uma trilha, tudo bem? Não há arestas repetidas, tudo bem? Se a trilha é fechada, por exemplo, aqui, ó, V1, E1, V2, E3, V3, E4, V2, E2, V1. É uma trilha fechada. A gente costuma dar o nome de circuito. Circuito, tá? É uma trilha fechada. E por fim, o que é um caminho? Caminho, pessoal, é o mais restrito e o mais otimizado, no sentido de que não há repetição de vértices. Tudo bem? Então, um caminho aqui, por exemplo, poderia ser V1, E1, V2, E3, V3, E5, V5, E12, V7, E13, V8. É um caminho. Não repetir nenhum vértice. Tudo bem? Perfeito? É muito comum quando a gente for fazer algoritmos de encontrar caminhos em grafos, a gente jogar de fora passeios e trilhas. Tudo bem? A gente vai querer encontrar. Quando a gente quer andar o mínimo possível, caminhos mínimos, é porque a gente não quer repetir vértice. A gente quer, né, a menor trajetória possível. Então a gente sempre trabalha com caminhos. Tudo bem? Então, ó, se não há repetição de vértices, pessoal, já está embutido que não pode repetir a aresta, tá claro? Não tem como um caminho repetir a aresta. Não tem, tá claro? Porque se não repete vértice, isso implica que não há repetição de aresta. Se não há repetição de vértice, implica que não há repetição de aresta. Todo mundo consegue enxergar isso, né? E se o caminho é fechado, nós temos o que a gente chama de ciclo. Então, aqui, ó, V3, E5, V5, E7, V4, E6, V3. Esse caminho fechado aqui, ó. Aí você fala, mas repetiu o V3. É a único vértice que pode eventualmente repetir é o primeiro e o último. Por quê? Você vai ter uma trilha ou um caminho fechado. Isso é permitido. A origem é igual ao destino. Isso pode, é a única restrição que pode. Então, aqui eu tenho um caminho que sai de V3 e volta para V3. Como o caminho é fechado, a gente costuma chamar de ciclo. Então, ciclos são caminhos fechados em grafos, tudo bem? E duas observações importantes. Quanto que vale o comprimento de um caminho, de uma trilha, ou de um passeio? O comprimento, pessoal, é sempre o número de arestas, não o número de vértices. Então, ó, esse caminho fechado aqui, ó, tem tamanho 3 por causa do número de arestas, não por causa do número de vértices.
Tudo bem? 1, 2, 3. Aquele caminho anterior que a gente fez de V1 a V8 tem tamanho, comprimento 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? Outra coisa, existe o que a gente chama de caminho, trilha ou passeio triviais, né? O que é o caminho trivial, pessoal? O caminho trivial é um caminho que ele começa num vértice e não anda, tem zero arestas. O caminho trivial é aquele caminho que tem zero arestas. Então seria só V3, por exemplo. P é C igual a V3. Ficou parado no V3. É um caminho trivial. Pode existir também na prova e demonstração de vários teoremas, eles assumem esse caminho trivial. Tudo bem, pessoal? Então, era isso que eu queria. Esse foi um vídeo mais curto aí. Obrigado pela atenção e nos vemos em breve aí nos próximos vídeos. Até mais.